Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Mardélio Couto, Pedro Nascimento e William Travassos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão de benefícios concedidos a trabalhadores dos Correios após decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Moraes acolheu um pedido feito pelos próprios Correios e suspendeu então os efeitos da decisão do TST, que havia mantido cláusulas relativas ao pagamento de ticket alimentação extra, que ficou conhecido como Vale Peru, plano de saúde, adicional de 200% para trabalho em dias de repouso e gratificação de férias de 70%. Na ação apresentada ao STF, os Correios argumentam que a aplicação dessas cláusulas geraria um impacto financeiro elevado e incompatível com a situação econômica da empresa. Na decisão, Moraes afirmou que o TST extrapolou os limites do seu poder normativo ao impor cláusulas que criam obrigações financeiras sem respaldo legal e em desacordo com precedentes do próprio Supremo. Ô Pedro, como é que cai uma decisão como essa aí em Brasília? Porque estamos falando de um ministro da mais alta corte do país, que tem muito poder, mas que está decidindo sobre um outro tribunal que também é a instância superior ali no quesito Justiça do Trabalho. Boa noite, bem-vindo. Boa noite também para todos os companheiros aqui do Conversa de Redação. Já é uma treta antiga essa questão das decisões do Tribunal Superior do Trabalho que são derrubadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra a questão da uberização e também da pejotização. São aqueles casos em que a Justiça do Trabalho deu uma decisão favorável aos trabalhadores e aí o caso, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, teve uma decisão diferente. Então, já há uma insatisfação por parte da Justiça do Trabalho com esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem mais essa pólvora, né, nessa confusão envolvendo o TST e o STF. Nesse caso em específico, o ministro Moraes analisou a situação dos Correios, que a gente sabe, né, já é público, os Correios estão passando por uma dificuldade financeira, por isso estão em busca de empréstimo, estão com um plano aí de recuperação, vão precisar demitir funcionários. Só que a gente tem a questão dos funcionários que no ano passado fizeram uma greve, essa greve que, né, se estendeu, foi uma greve longa, foi uma greve que afetou muita gente, né? Todo mundo depende aí dos Correios. E aí houve essa decisão favorável, finalizando a greve, mas botando esses benefícios para os funcionários. Alan, sou favorável a todos os tipos de gratificações, bonificações para os trabalhadores, porque é quem, de fato, gera riqueza ali para a empresa, gera riqueza para os Correios, né? O que seriam os Correios sem seus funcionários? Mas é preciso analisar com muito cuidado essa situação dos Correios por conta justamente da situação financeira. É uma empresa pública e que todo o dinheiro que a gente gasta ali nos Correios, né, ele precisa ser muito bem investido em razão desse cenário. É um agravamento dessa situação do TST e do STF e que a gente deve observar nos próximos dias como vai repercutir dentro da categoria, pois eles só aceitaram o fim dessa greve mediante essas cláusulas que foram aceitas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Agora, se essa greve será retomada, é o que a gente precisa apurar aí para os próximos capítulos dessa história. Eu gosto sempre de refazer o caminho, porque aponta a decisão final até aqui Moraes derrubando uma decisão do TST. Mas essa decisão do TST, para ser derrubada, teve que vir a partir de um pedido dos próprios Correios, que alega a situação financeira. Como é que você vê essa história toda, essa briga entre poderes, né, de fato, poderes grandes aí em Brasília? Boa noite. Pois é, Alan Passos, uma situação difícil de explicar, né? Boa noite para você, boa noite aos ouvintes, aos demais debatedores. Mas só para o ouvinte que não acompanha de tão perto, Alan Passos, essa situação de greve, a gente tem alguns entes envolvidos. A gente tem, de um lado, os trabalhadores que estão reivindicando melhorias. O pleito desses trabalhadores, normalmente, é trazido, é destacado, é defendido por um sindicato que representa a categoria. Esse sindicato, normalmente, tenta negociação com a presidência dos Correios. E quando não há um acordo, há o que eles chamam de tentativa de conciliação. Isso pode ser intermediado na esfera mais regional. Isso pode acontecer, por exemplo, em Minas Gerais, acontece frequentemente aqui em São Paulo, no Tribunal Regional do Trabalho. E quando é uma esfera muito alta, isso pode chegar até a maior autoridade da Justiça do Trabalho, nesse caso, o TST. E aí nós temos uma decisão que foi tomada, uma reunião ali de conciliação, e o Supremo Tribunal Federal
derrubando uma situação. Há essa questão, esse embate, essa briga de poderes que foi bem destacada pelo Pedro Nascimento, que já aconteceu em outras oportunidades. É o Supremo Tribunal Federal derrubando a decisão da maior corte da Justiça do Trabalho. E isso é algo que gera polêmica e pode gerar ruídos aí nos bastidores, já que temos ministros dos dois lados, né, Alan Passos? Agora, indo para um outro ponto, Alan, vou chamar a atenção para uma boa reportagem feita pelos nossos colegas aqui da CNN Brasil, atribuindo números a esses direitos, digamos assim, que estavam sendo pleiteados pelos sindicatos que representam os profissionais. Esse ticket extra geraria um custo superior a 213 milhões de reais. Mais um gasto. O plano de saúde implicaria num gasto anual de aproximadamente 1 bilhão e 45 milhões de reais. Mais um gasto, além da obrigação de provisionar 2,7 bilhões de reais para benefícios do pós-emprego. Tem mais um gasto. O adicional por trabalho em dias de repouso representaria um impacto anual de 17 milhões de reais. Mais um gasto. A gratificação de férias atingiria cerca de 273 milhões de reais. Isso são números que foram apresentados pelos Correios no pedido ao STF. Então, Alan Passos, a gente sabe, não é novidade para ninguém, que os Correios não estão nadando de braçada. As contas dos Correios não estão boas, Correios operando no vermelho, vem sofrendo duros embates em relação à tecnologia. Essas grandes empresas como a Amazon e muitas outras que fazem várias entregas são mais eficientes, mais rápidas, mais baratas. Elas deram um duro golpe nos Correios, que vem sofrendo com a situação financeira, vem aí amargando prejuízos atrás de prejuízos, até empréstimos estão sendo cogitados para tentar renascer os Correios. Eu já defendi os Correios aqui no Conversa de Redação, disse que tem um serviço social importante, porque há certos serviços que outras empresas da iniciativa privada talvez não fariam. Levar uma carta numa pequena cidade de 10 mil habitantes no interior de Minas, uma iniciativa privada estaria interessada em isso? Já daria lucro. Isso eu digo em caso de privatização dos Correios. Isso tem que ser refletido. Já defendi os Correios aqui. Mas, Alan Passos, essa situação do que está sendo pleiteado, os Correios, nesse momento, não têm condição financeira de conceder esse tipo de reajuste, esse benefício aos profissionais, que tem um papel importante, mas nesse momento não dá, Alan. Travassos, a gente está falando, o Mardello trouxe números, a situação financeira dos Correios, que a gente já tratou aqui, e que desse jeito o que foi combinado não dá, o Correio não dá conta de bancar. Mas, se eu estiver entendendo correto, a greve só acabou porque eles chegaram neste acordo no Tribunal Superior do Trabalho, não? Boa noite. Muito boa noite, Alain, boa noite, bancada, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. E aí está o problema, porque o TST, e aí na defesa, né, dos Correios, os advogados alegam isso, que o TST extrapolou, né, nessas normas. Gente, ano passado, os Correios eles tiveram um prejuízo de 6 bilhões de reais. Eu entendo quando o Pedro fala sobre o benefício para um funcionário, né? Mas a partir de uma decisão dessa, de um acordo desse dentro do TST, que vai gerar esse número que o Mardello trouxe, ou esses números, a gente está falando só em Vale Alimentação, 213 bilhões. Só no plano de saúde, em torno de 1,4 bilhões de uma empresa que teve 6 bilhões de prejuízo, que está tentando sobreviver e se reinventar e tem um papel social muito bem colocado pelo Mardello. A gente já falou sobre isso, porque em algumas regiões do país você só tem a agência dos Correios para poder levar um serviço ao cidadão, um serviço bancário, de postagem. E aí a gente tem que entender que e aí o Moraes ele é provocado em relação a isso. Agora a gente volta a uma discussão que é importante a gente colocar. São as decisões do STF em cima da Justiça do Trabalho. Então, assim, a Justiça do Trabalho, em primeira instância, toma uma decisão. E aí, o advogado vai lá e recorre no STF e ele anula a decisão de primeira instância do Ministério da Justiça do Trabalho. Então, acabou a Justiça do Trabalho, a gente vai resolver tudo no STF. Acho que essa é a grande discussão sobre essa interferência na legislação por parte de um poder ou de outro, né?
A gente precisa respeitar a Justiça do Trabalho, porém já virou um mecanismo esse de recorrer ao STF, porque você consegue dar uma virada de mesa em pouco espaço de tempo com uma única canetada. Mas hoje a regra do jogo permite. Podem questionar muito a interferência do STF na Justiça do Trabalho, mas lembrando que ele sempre é provocado. E no caso dos Correios, essa função social ela é importante. E aí agora eu gostaria de provocar justamente uma revisão nesse acordo no TST, quem fez e não pensou nesse impacto, porque é muito simples, eu resolvo uma greve assumindo um compromisso que eu não vou conseguir cumprir, gerando um problema maior. Então a gente tem que pensar na responsabilidade fiscal para você manter uma empresa dos Correios funcionando nesse país. Fazer uma provocação, posso? Pode, claro. Como é que vai ficar um próximo acordo numa eventual greve? Não estou dizendo que eles vão voltar de greve os trabalhadores, mas aí entra de greve de novo. Então chegamos num acordo. Como é que a categoria confia num acordo firmado na Justiça do Trabalho? Mas precisa saber se dá para cumprir o acordo. Eu acho que isso é um ponto, né? Não adianta eu assumir um compromisso com você de uma empresa que está quebrada. Eu estou falando de um prejuízo de 6 bilhões de reais no ano passado, gente, pelo amor de Deus. Então como é que eu vou assumir um acordo se eu não posso cumprir? O Correio está se inventando. Lançar uma nova plataforma de e-commerce, né, tentando brigar com as grandes empresas hoje, né, que estão aí no mundo digital, vendendo produtos. O Correio está tentando se movimentar, ficou para trás, deixou de investir um tempo e o mundo mudou. As empresas hoje montaram centros de logística que não dependem mais do Correios. E hoje você recebe aí um produto na sua casa muito mais rápido, concorrendo diretamente com os Correios e com preço mais barato. Quando você vai colocar lá na ponta do lápis, você vai ver que esses centros de distribuição e logística, eles conseguem um serviço melhor do que os Correios no que diz respeito a prazo e a valores. Então, a gente precisa, os Correios precisam, eles sabem disso e já estão fazendo as mudanças necessárias. Agora, você precisa de investimento, de grana. E uma empresa que está no prejuízo, como é que você fecha isso? Pedro até respirou ali quando eu fui fazer a provocação para o Travassos. Fala aí, Pedro, que depois eu passo a palavra para o Mardelli fechar também. Eu achei que alguém ia comentar sobre o elefante na sala, que é o tal do Vale Peru, né, gente? Enfim, mas não foi essa a provocação, né? Só respirei. Vai lá, Mardelli. Ô, Alan Passos, essa discussão traz um outro ponto que o Travassos mencionou aí e que é uma crítica que é feita duramente à Justiça do Trabalho. Não sou eu, Mardélio Couto, que estou dizendo, não, nem meus colegas debatedores. O meio empresarial critica muito a Justiça do Trabalho, dizendo que a Justiça do Trabalho, em todas as suas instâncias, é muito pró-trabalhador e que, às vezes, tentando defender o trabalhador, que é legítimo, às vezes comete excessos, dá benefícios a trabalhadores, dá ganho de causas a trabalhadores, que coloca em xeque a viabilidade da empresa. É uma crítica que é feita aos TRTs e também ao TST. E toca nesse ponto, que o TST está tomando uma decisão com dinheiro que não é dele, né? É com a decisão que é dos Correios. Embora pertença ao Estado, é um outro caixa, não é o mesmo caixa do TST. Então levanta a discussão sobre essa crítica que é frequente no meio empresarial. Eu posso dar um pitaco nisso, porque aí o Mardelli trouxe a visão do empresário. Agora a gente vai trazer a visão do trabalhador, né? Que, na maioria das vezes, ele tem o seu direito no trabalho garantido, porém, as empresas não cumprem e ele depende dessa justiça do trabalho, que faz o seu papel em defender esse trabalhador. E aí o que a gente está vendo são decisões, né, do STF, anulando as decisões em favor, que são favoráveis ao trabalhador, para dar um certo privilégio para as empresas nessa coisa. Coitadinha da empresa, não pagou os seus compromissos, alivia ela isso, e o trabalhador, a lei do trabalho não vale de nada? O pessoal está participando, inclusive, no chat aqui, que o Matias Souza fala, a empresa pública muitas vezes não tem responsabilidade de gastos, muitas vezes porque sabe que o dinheiro é do povo, tem um perfil que é o KFWG, fala, os Correios procuraram primeiro o TST, não conseguiu, aí foi atrás do STF, e o Rodrigo está criticando, dizendo que o Correio não funciona porque é federal. Ao Supremo aí de novo, o Travassos, o ministro Gilmar Mendes pediu que o governo de Santa Catarina explique em 48 horas a lei que veta cotas para pessoas negras e indígenas em concursos
para universidades e também para universidades estaduais, né? Em concursos públicos de Santa Catarina, o que competir ao governo do estado. Universidades estaduais, concursos públicos e por aí vai. Também foi provocado uma ação apresentada pelo PSOL, pela União Nacional dos Estudantes e pela Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, que é a Educafro. O governo de Santa Catarina disse que a medida busca uma concorrência mais justa, mantém aquela reserva de vagas baseadas em critérios socioeconômicos e pessoas com deficiência, mas exclui a questão de por cor, né, e por origem. Agora, a lei foi suspensa pouco mais cedo, pouco antes da gente começar aqui, pela Justiça Local, e o STF deu um prazo para o governo de Santa Catarina se explicar. Então, a lei vale para uma universidade federal e não para uma universidade estadual. E a legislação do estado seria para a unidade estadual, verba do estado, não do governo federal. A lei é federal e aí a provocação do PSOL e do PT está muito baseada nisso. Não, se isso vale para a lei federal, então o que eles aprovaram ali é inconstitucional. Mas a gente está falando de uma universidade de verba do Estado. E quem administra isso é o Estado, e ele não diz quais são as regras para isso. A gente não está falando do ensino federal e muito menos das escolas estaduais. A gente está falando de uma universidade. Ô Pedro, e aí, é o governo do Estado sendo impedido de legislar dentro do seu próprio território ou não? Tem que seguir a lei nacional? Como é que você vê essa história? Eu vejo essa história de uma maneira muito política, muito eleitoral, porque essa questão das cotas, né, recentemente fez 10 anos da lei de cotas aqui no Brasil e ela mostra a evolução de como pessoas negras, né, de como pessoas que antes não tinham acesso às universidades conseguiram ter esse acesso. E essa cota que o governo do estado de Santa Catarina propõe, que é essa cota socioeconômica, né, que você coloca ali pessoas egressas da escola pública, pessoas que às vezes não atendem esse critério ali de baixa renda, nem sempre ela atende a essas pessoas que a pessoa... ela é negra, ela sofre preconceito, ela sendo rica, ela sendo pobre, ela não tem as mesmas oportunidades, independentemente da classe social em que ela está. Ela sendo negra, ela está sofrendo esse preconceito por conta justamente da cor da pele dela. E também há essa segregação histórica do Brasil. O Brasil passou anos na escravidão, não teve nenhum plano ali para poder promover a socialização dessas pessoas que saíram da escravidão, nunca saíram de fato, né, mas deixaram de ser escravizadas. Então, já é um tema pactuado. Quando o governo de Santa Catarina adota essa medida, ela verbaliza ali o que muitas pessoas desse campo da direita, essa direita mais bolsonarista, sempre defenderam, que é acabar com esse sistema de cotas justamente por conta dessa questão da meritocracia, que são as pessoas que merecem estar ali. Então, eu fico muito preocupado quando a gente vê esse tipo de discussão sendo tratada de forma rasa e justamente em ano eleitoral, né, para reafirmar ali uma posição, porque o governo de Santa Catarina, quando tomou essa decisão, certamente devia estar ciente de que haveria protesto, haveria recurso, não passaria fácil esse tipo de lei. Então, o que ele está querendo justamente é essa bagunça, essa confusão, para reafirmar ali sua posição, né, de ser um governo mais de direita, um estado, né, o estado mais bolsonarista do Brasil, o estado de Santa Catarina. Então, eu vejo muito nessa ótica, né? A gente está em 2026, é ano de eleições, vai abrir muita vaga para o Senado, Santa Catarina é um estado-chave justamente para a direita. Então, tem esse viés, eu vejo muito desse viés. Eu acho que tem pouca discussão a respeito do que é mais eficaz, porque isso já está pactuado há muito tempo, e muita dessa discussão do que eu concordo, do que eu não concordo. Eu posso entende? dar um pitaco rapidinho aqui, né? Porque quando o Pedro toca nesse ponto do lado político, a lei de cotas que hoje vale no âmbito federal, ela é de 2012, prevê 50% das vagas em universidades e institutos federais para estudantes que cursarem integralmente o ensino médio em escolas públicas, incluindo critérios de renda, raça e pessoas com deficiência. E a gente tem que lembrar que algumas universidades, como por exemplo no estado do Rio de Janeiro, você tem leis específicas para as universidades federais. Eu entendo a importância das cotas que o Pedro coloca, mas a gente não pode esquecer que cabe ao Estado legislar sobre a universidade estadual, né? Mardélio, sobrou 1 minuto e meio para você arrematar essa história aí.
Vou tentar ser rápido aqui, Alan Passos. Sobre a situação, a gente tem a cota para os estudantes nas universidades, mas a gente tem algumas mudanças que foram feitas em relação a concurso público, principalmente no âmbito federal. No ano passado, um decreto foi publicado em junho do ano passado pelo governo Lula, alterando algumas questões relacionadas a esse assunto. Uma norma estabeleceu regras detalhadas para a reserva de 30% das vagas em concursos públicos e processos seletivos simplificados no âmbito da administração pública federal para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Isso no aspecto federal. O Travassos puxou que é uma situação envolvendo lá uma instituição estadual, mas, Alan, se todo o estado for querer ir contra esse protocolo federal, aí vai ser uma enxurrada de ações da justiça, né? Para mim, cota é uma reparação social. E vou concordar um pouco com o Pedro. A gente não pode analisar isso como um caso isolado. O governador de Santa Catarina é Jorginho Melo, do PL, um aliado de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse grupo político que sempre fez críticas às cotas e que são contra, esses membros são contra, da direita são contra a esse dispositivo. Jorginho Melo, inclusive, que foi alvo de uma ação no Ministério Público Federal por declarar, entre outras coisas, a seguinte frase: Pomerode se destaca pela beleza turística que tem, pelas casas de enxamel, pela cor da pele das pessoas, pela mistura, pelo que representa para todos nós, se referindo a uma cidade do interior de Santa Catarina. Foi muito criticado pela população negra por lá. A ação foi parar no MPF, o caso acabou sendo arquivado, mas não é um ato isolado desse governador que sempre faz críticas à situação de cotas e também tem essas declarações polêmicas, Alan Passos. E qual é a tua definição para a fala do Jorginho, para o comportamento dele? Nesse caso aqui, né, Travassos, as pessoas se sentiram incomodadas e acionaram o Ministério Público Federal. A ação do Partido dos Trabalhadores, que foi incomodado com essa ação e porque movimentos negros se sentiram atingidos pela declaração do governador de Santa Catarina. O MPF arquivou esse caso, mas é uma declaração polêmica e que repercutiu muito mal. E vou acrescentar mais uma coisa, a capital de Santa Catarina, Florianópolis, onde a gente tem o prefeito Topázio, que se envolveu naquela polêmica também, que publicou, entre outras coisas, algumas diretrizes lá, que não receberia pessoas na cidade que não tiverem emprego, que não comprovassem rendas. Depois ele disse que foi mal entendido, mas na prática isso também gerou uma repercussão muito negativa em Florianópolis e em Santa Catarina tem essas decisões polêmicas aí, não são fatos isolados não, Alan? Tá satisfeito? Não, eu não tenho que estar satisfeito com nada. Eu só estou dizendo que é uma lei estadual e que o Estado tem que legislar sobre isso. E você tem lá a Assembleia Legislativa que discutiu, aprovou. Então, tudo bem. É inconstitucional ou o Estado tem o direito de legislar? Porque aí eu não estou falando sobre o mérito da lei, eu estou falando sobre o mérito daquele que tem o direito de legislar. Ou então não precisa disso. Se a lei federal, porque a lei federal ela fala sobre as universidades federais, gente. Ela não fala sobre a universidade estadual. É simples como isso, não estou querendo entrar no lado da política. Eu só estou falando sobre legislação. William Travassos, Mardélio Couto e Pedro Nascimento participaram do Conversa de Redação nesta noite. Agora